A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Hoje, dia 6 de junho de 2021, primeiro dia da semana, domingo, em que nos dedicamos ao ensino e ao estudo da Palavra de Deus, vamos meditar sobre os dons espirituais e ministeriais, conforme estamos vendo neste trimestre na escola dominical. E hoje chegamos à lição de número 10, que fala sobre o ministério de mestre. O texto bíblico da nossa lição está lá em Romanos 12, de 6 a 7, que diz assim o apóstolo Paulo: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, e se é ensinar, haja dedicação no ensino. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus, aqui estamos, Senhor, diante da Tua palavra, Senhor. Pedimos da Tua graça, da orientação do Teu Santo Espírito. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia Sagrada, ela é traduzida e comentada por doutores. Então, para preparar essa aula para os irmãos, eu uso a Bíblia Sagrada e uso os comentários da Bíblia Sagrada. Esses homens que se dedicaram a traduzir a Bíblia são profundos conhecedores, pelo menos do hebraico e do grego, línguas originais que foram escritas tanto o Antigo e o Novo Testamento. E esses homens já trazem essas porções da Escritura traduzidas de uma forma que nós possamos absorver os ensinamentos da Bíblia Sagrada. Fora isso, há comentários nos rodapés que nos esclarecem sobre passagens difíceis, nos explicam o contexto da passagem. Tudo isso é feito pelo trabalho de mestres e doutores. E a Bíblia, ela é ensinada e explicada por mestres dedicados ao ensino. Então, pessoas que estudam a Bíblia Sagrada para passá-las para os outros. E o mestre, ele precisa de aluno. E aí nós entramos num problema cultural sobre o hábito de estudar da nossa nação. Muitos chegam à igreja sem ter o básico de leitura, ou se sabem ler e escrever, não têm o hábito de ler livros, informações, e a sua cultura é muito superficial, o que dificulta o entendimento das escrituras sagradas. Por isso, tão importante o hábito de estudar. Você está aqui assistindo a nossa aula, é porque você gosta de estudar. O estudo requer esforço, porque ele não é tão dinâmico como algumas espécies de pregações. Mas ele é fundamental para sedimentar a doutrina da Palavra de Deus em nossos corações. Portanto, você deve se esmerar, se esforçar em
estudar a escola dominical, porque a escola dominical é um instrumento muito útil para isso. E, infelizmente, muitas igrejas já estão abandonando este hábito de estudar a palavra de Deus na escola dominical. E você também tem que se esforçar em passar isso para frente. É impressionante, às vezes eu vejo alguns vídeos que me é enviado de profecias. E quando eu olho ali no número de pessoas que assistiram àquela profecia, às vezes profecia de falsos mestres, como já vimos em lição anterior, tem milhares e milhares de visualizações. Enquanto a escola dominical, a visualização é muito pouca. Então divulgue. Faça questão que as suas amizades, não só aquelas que são crentes, aquelas que não são crentes também, recebam o estudo da palavra de Deus. Pode ser muito chato, pode ser monótono, mas essas gotas de luz do Evangelho é que vão sedimentando uma vida de fé e transformando corações. A nossa lição de hoje está dividida em 3 partes. Jesus, o mestre por excelência, o ensino das Escrituras na igreja e a importância do dom ministerial de mestre. Então vamos à primeira parte. Jesus, o mestre por excelência. Lá em Mateus 4, 23 diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, além dos milagres, Jesus pregava e ensinava em todas as sinagogas o evangelho do reino de Deus. A preocupação de Jesus, não só em curar, mas também em ensinar. Que a sua preocupação não seja apenas receber as bênçãos do Senhor, mas também aprender as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Em todos os nossos ensinos aqui na Escola Dominical, nós lemos muitos versículos bíblicos, porque o nosso estudo não é baseado no nosso entendimento natural, mas baseado no que diz a palavra de Deus, para que não haja nenhuma dúvida no seu coração. Lá em Mateus 7, 28 e 29, diz assim: e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou de sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Os escribas naquele tempo eram profundos conhecedores das Escrituras, porém não viviam segundo elas. E aqui eles agora, os alunos de Jesus recebem um ensino e eles percebem que Jesus é cumpridor daquilo que ensina, portanto tem autoridade. Muitas vezes você pode se lamentar que um parente seu, alguém conhecido seu, não se converta, não amoleça o seu coração para Jesus. Mas você precisa primeiro fazer um autoexame. Será que aquilo que eu ensino, porque você vai lá, leva a palavra de Deus, mas às vezes o seu testemunho não é condizente com aquilo que ensina a palavra de Deus. E aquele aluno temporário seu, ele percebe isso,
que você fala, mas fala sem autoridade. E isso enfraquece no coração daqueles que ouvem alguém sem autoridade a tomarem uma posição por Jesus. Então ensine como Jesus, como tendo autoridade. O mestre, ele era um mestre divino, ele vinha de Deus. Lá em João 3, 1 e 2, um homem chamado Nicodemos, um dos principais homens do judaísmo da sua época, foi ter a noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, Rabi quer dizer mestre, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, aquele homem letrado de Israel, ele reconhece Jesus como uma pessoa vindo de Deus, porque Jesus fazia sinais que ninguém podia fazer se Deus não fosse com ele. Agora, com toda essa honra que Jesus recebia na sua época, Jesus tinha uma característica que deve ser característica de todos aqueles que têm um conhecimento, uma cultura acima da média da onde ele vive, a humildade. Lá em João 13, 4 e 5, diz que Jesus levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se e depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugar-los com toalha que ele estava cingido. Então nós vemos aqui aquilo que falamos a princípio, a autoridade do mestre. Ele prega o reino de Deus, e o reino de Deus é humildade. E agora ele demonstra em atos. Estão tomando a ceia e ele levanta-se e lava os pés dos discípulos, não num ato simbólico, só para impressionar, de pés limpos, não, mas pés sujos de barro, que aqueles homens pescadores tinham. Jesus vai e lava os pés deles. Pedro fica admirado: não faça isso. Ele fala: olha, eu sou mestre e lavei os pés de vocês. Vocês também devem fazer isso uns pelos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Está lá escrito isso lá em João 13, versículos 13 a 15. Em João 6,63 diz assim: o Espírito é o que vivifica, e a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então, as palavras de Jesus, elas transformam, modificam o pecador. Segunda parte da nossa lição fala sobre o ensino das Escrituras na igreja. Então, é importante que você tenha conhecimento que os ensinos das Escrituras na igreja é uma ordem de Jesus. Eu considero o encerramento por muitas igrejas da escola dominical como uma abominação, uma afronta às palavras de Jesus. É uma ordem de Jesus. Hoje, temporariamente, estamos aqui por causa desta pandemia, impossibilitados de fazermos muitas coisas fisicamente. Mas usamos esses recursos que nos são oferecidos por essas mídias
na internet para ensinarmos a Escritura Sagrada e não perdermos a continuidade do estudo da Palavra de Deus. Por quê? Porque isso é uma ordem de Jesus. Lá em Mateus 28, 19 e 20, diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Ensinando-os a guardar todas as coisas, repito eu. E lá em Efésios 4:11, nós estamos vendo o ministério de mestre, e diz aqui que ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então, esse ministério é recebido do próprio Senhor Jesus. Eu, quando era novo convertido, logo fui para a faculdade de teologia e o pastor da igreja local onde eu congregava me separou para o Ministério do Ensino na escola dominical. Aquilo surpreendeu muitos irmãos, porque já haviam muitos irmãos ali há alguns anos que desejavam aquele lugar, ansiavam. Aquele lugar ficou vago por causa de um irmão ter se mudado e foi ocupado por mim. Nós tínhamos uma irmã na fé, a irmã Emília, e quando ela chegou na igreja, ela chegou um pouquinho atrasada e eu estava dando aula. E ela deu glória a Deus, porque ela tinha sonhado naquela noite que eu estaria dando aula na escola dominical. E quando ela chegou na escola, ela percebeu a confirmação do sonho, pela realidade que ela estava vendo, do chamamento de nosso Senhor Jesus Cristo na minha pessoa para o ensino da Palavra de Deus. Não falo isso por vanglória própria, porque nós sabemos pela Palavra de Deus que o mestre vai ser julgado mais rigorosamente que as outras pessoas, mas só para testificar aos irmãos como é Jesus que chama para o ministério. E ele confirma, muitas vezes, através de acontecimentos como este que acabei de relatar. O que deve ser ensinado pelos mestres e doutores? A doutrina dos apóstolos. Lá em Atos 2:42 diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então, toda a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. A igreja até hoje é uma igreja apostólica. Os ensinos da nossa igreja devem ser baseados naquilo que Jesus ensinou e naquilo que os apóstolos nos ensinaram. Não podemos fugir disso. Aquele que foge disso está cometendo pecado. O ensino da igreja, não importa a época, não importa a ocasião,
ela sempre machuque, doa a quem doer. Ela sempre deve ser baseada nos ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo, dos profetas e dos apóstolos. O apóstolo Paulo, ele era um ensinador persistente. O ministério de ensino é um ministério persistente. Em Atos 20 e 21, quando ele sai da igreja de Éfeso, ele fala: como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto a judeus como a gregos a conversão de Deus e a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele fala: olha, eu nunca deixei de vos ensinar, ou seja, publicamente, ou seja, pelas casas, testificando, não importa quem estava ouvindo, se era judeu, se era grego, eu falava da minha conversão e da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Atos 13:1 diz assim: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu e Manaém, que foram criados com Herodes e o tetrarca, e Saulo, que seria depois conhecido como o apóstolo Paulo. Terceira parte da nossa lição fala sobre a importância do dom ministerial de mestre. É uma necessidade urgente para a igreja. Lá em 2 Pedro 2:1 fala assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Então é preciso conhecer as Escrituras profundamente para rebater as seitas e heresias que se multiplicam sobre a face da terra, levando as pessoas ao engano. E Pedro falou: olha, isso já houve entre vós falsos profetas, como também haverá passado, presente e futuro falsos doutores que se introduzirão encobertamente, com jeito de santidade, com jeito de mestres, trazendo heresias de perdição. Por quê? Porque negarão ao Senhor. Então, quando você fala que Maria intercede junto a Jesus, você está falando uma heresia. E essa heresia leva muitos ao engano. Quando você fala que Ellen G. White, ela tem a autoridade das Escrituras Sagradas, você está cometendo uma heresia. Porque você está tirando de Jesus a primazia e outras pessoas é que vão te ajudar e vão te levar para o céu. Está errado. Quando você acredita em purgatório, ou seja, um estado intermediário que você paga pelos teus pecados, você está tirando do sangue de Jesus o poder de te perdoar de todos os pecados. E assim nós vemos muitas igrejas falsas com falsas doutrinas. Portanto, é importante ter mestres e doutores dentro da igreja para ensinar ao povo de Deus a não cair nos erros cometidos por esses homens infames. Lá em Efésios 4:14 diz assim: para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levado em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganaram fraudulosamente.
Há muitos irmãos que não estudam a Escritura e se tornam meninos inconstantes. Eu, quando era professor da escola dominical, no início do meu ministério cristão, um irmão veio me pedir para fazer uma visita a ele mesmo e a sua esposa, no dia que testemunhas de Jeová estavam fazendo visita à sua esposa e estavam enganando. E eu fui lá com outro irmão que também estudava comigo na faculdade de teologia e fomos combater essas falsas servas de Jesus que ensinavam aquelas heresias para nossa irmã. E ficamos ali mais que hora debatendo e rebatendo até que as duas ensinadoras da Testemunha de Jeová não aguentaram e foram embora. No final, depois que elas foram embora, a irmã falou assim, que pena, elas eram tão boazinhas. Paz, meus irmãos. As emoções dominando sobre a palavra de Deus. Aquela irmã ali que frequentava a igreja já há muito tempo. Era uma menina inconstante, levada por todo o vento de doutrina. Frequentava a igreja, ia nos nossos cultos, por vários anos, talvez uns 10 anos, mas não tinha se aprofundado na palavra de Deus. Quando chegou duas aves de rapinas ali da Testemunha de Jeová, ela, como uma menina inconstante, se deixou encantar pelas boas maneiras das moças, se esquecendo que o que importa não são as boas maneiras, mas o que diz a Escritura Sagrada no que diz respeito à minha salvação. Boas maneiras não levam para o céu. Só o sangue de Jesus é capaz de perdoar nossos pecados e nos levar à presença de Deus. Há uma responsabilidade de um discipulado contínuo aí para aqueles que têm a responsabilidade de ensinar e para aqueles que têm a responsabilidade de aprenderem as Escrituras como alunos. Lá em Atos 5:42 diz assim, e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Então, os apóstolos não cessavam de ensinar. E as portas das casas se abriam para o ensino de Deus. Os irmãos tinham sede de aprender as Escrituras Sagradas. Quais são os requisitos necessários ao mestre? Primeiro, é ser um salvo em Cristo. É impossível ensinar a Cristo se você não passou pela experiência da salvação. 2 Timóteo 2, 10 e 13 diz assim, portanto, tudo sofro por amor de escolhidos para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna, palavra fiel, e esta que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos, também com ele reinaremos, se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Então, o apóstolo Paulo dá um testemunho da salvação em Cristo. É um requisito essencial para ser mestre das Escrituras Sagradas. Eu já contei em outra ocasião que eu fui despertado
um interesse por um curso que havia na USP sobre a Bíblia Sagrada. E quem iria ministrar este curso era um professor que foi reitor da Universidade de Tel Aviv, em Israel. Um doutor de alto grau de conhecimento. E eu fiquei ansioso para ter aula com aquele judeu famoso e me inscrevi no curso. Quando cheguei lá, no primeiro dia, eu já me decepcionei, porque o professor, ele fala para nós claramente: olha, eu estou ensinando isso como um livro de história dos judeus, não como um livro de fé. Ou seja, ele não era um salvo em Cristo. E, no entanto, se intitulava mestre das Escrituras Sagradas. Não, na igreja não pode ter isso. Eu tive uma outra experiência. Eu fui escalado para uma congregação, eu no início da minha fé era da Igreja Assembleia de Deus, e lá eu fui pastorear aquela igreja e nos primeiros cultos já fiz uma reunião com os cooperadores e descobri que tinha uma irmã da escola dominical que não conhecia as Escrituras. Já no primeiro dia da escola dominical, ela veio para mim e falou assim: irmão, eu não sei nada sobre essa lição. O irmão ensina, por favor. E aí eu, conversando com aquela irmã, vi que ela é uma irmã humilde, mas muito verdinha ainda na fé. E ela tinha sido colocada como professora da escola dominical só porque era professora num colégio secular. Então, isso não é o suficiente. É preciso ter uma experiência profunda com nosso Senhor Jesus Cristo e conhecimento da palavra de Deus. É claro que um professor que aprende os métodos educacionais, se aprimorar no estudo da Escritura, pode se tornar um excelente professor, mas só o fato de ser um professor secular não gabarita ninguém a ser um professor de escola dominical. Um outro requisito necessário para ensinar é o hábito de ler. O professor tem que ler e ler muito. Lá em 1 Timóteo 4:13, Paulo fala para Timóteo: persiste em ler, persiste em ler, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. 2 Timóteo 4:13 diz assim: quando vieres, traze a capa que eu deixei em Troade e em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Então, Paulo tinha esse hábito de ler. Ele está na cadeia, vem o inverno, ele pede uma capa para suportar os rigores do inverno de Roma, mas também não só se preocupa com a sua condição física, mas se preocupa com a sua condição espiritual. Me traz os livros, principalmente os pergaminhos. Ele queria continuar estudando a palavra de Deus, mesmo diante da morte iminente. É preciso preparo intelectual. Hebreus 5:12 diz assim:
que, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Então, muito crente, pelo tempo de conversão, pelo tempo de convivência com os irmãos, com convivência com os cultos, deveria ser mestre. Mas o autor de Hebreus fala que, olha, vocês ainda necessitam de leite, não podem, como crianças, não podem comer mantimentos sólidos, porque vocês ainda não suportam os ensinamentos profundos da palavra de Deus, ainda estão nos primeiros rudimentos. Aquele caso dessa irmã que eu contei, que estava recebendo os testemunhos de Jeová. Infelizmente, sem preparo. Mas é necessário, além do ensino, um coração em chamas. Lá em Lucas 24:32, diz assim, e disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Então, aquela famosa passagem de Lucas 24, em que 2 discípulos, se dirigindo a Emaús, encontram com Jesus no meio do caminho, não o reconhecendo porque era noite, Jesus ressurreto, e Jesus ensinou, e depois eles reconheceram, eles falaram, olha, o nosso coração ardia quando ele falava aquela palavra. Então nós vemos que as palavras da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela não tem apenas o aspecto gramatical, educacional, mas ela arde no nosso coração porque ela fala a respeito daquilo que há de mais profundo no nosso coração, que é a nossa ligação com Deus. Por isso o estudo precisa ser repleto desse coração ardente, daquele que ensina, para que aqueles que recebem possam se alegrar e se aquecer com a verdadeira palavra de Deus. Para nós concluirmos, irmãos, eu queria ler uma passagem em 1 Pedro 3:15. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão de esperança que há em vós. O que Pedro está dizendo? Olha, alguns, como disse Paulo em Efésios 4:11, são separados por Jesus para serem mestres e doutores. Mas a todos, diz aqui Pedro, cabe o dever de estar sempre preparado para ensinar a palavra de Deus a qualquer um que lhe peça conhecimento a respeito. Ou seja, nem todos vão ter um posto na igreja de ensinar. Nem todos vão ser mestres ao ponto de traduzirem as escrituras sagradas, fazerem comentários bíblicos, escreverem livros. Mas todos na igreja têm responsabilidade de saber pelo menos o suficiente para não se desviarem da fé, não sendo como meninos inconstantes, e também para ensinar aqueles que porventura façam alguma pergunta a respeito das Escrituras Sagradas, mostrando o caminho da salvação e mostrando a dúvida que está no coração daqueles que solicitaram uma explicação bíblica. Que você possa entender isso com profundidade, se aplicar à palavra de Deus e, por acaso, se Deus te chamou para o ministério de ensino, se aperfeiçoe nisso, se esforce, que Deus vai te usar ricamente.
Que Deus abençoe a todos. Vamos fazer uma pequena oração para terminarmos falando com Deus a respeito do que aprendemos agora. Senhor meu Deus, te damos graças por esses momentos passados na Tua presença, estudando as Tuas Santas Escrituras, meditando passo a passo em textos que nos abrem o entendimento para esse ministério do ensino, Senhor. Levanta, Senhor, mestres e doutores na Tua igreja, que sejam capazes de ensinar a Tua palavra, Senhor, àqueles que estão iniciando na fé e precisam de alimento sólido, Senhor. E que tenham conhecimento suficiente para dar crescimento àqueles que já estão alimentados. Mas também, Senhor, dá sabedoria à Tua igreja para receber a Tua palavra, ter amor aos estudos, Senhor, a ponto de poder ensinar aqueles que necessitam de algum conhecimento, Senhor, a Tua santa palavra. É o que te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.